Oi, meninas! Hoje a estreia do nosso podcast Madame Jurídica. Vou falar para vocês um pouco do propósito, né? Antes aqui de a gente iniciar nosso bate-papo com a doutora Larissa, que é a nossa primeira convidada, né? Nos trouxe a honra de estar aqui. E o que é a ideia, como que surgiu a ideia desse podcast? Primeiro, para fortalecer umas às outras, né? Eu sinto que cada vez mais a gente tem a necessidade disso. Trazer aqui informações jurídicas, tá, para mulheres que precisam, que estão passando por algum momento difícil na vida, querem um acolhimento e informação, né? Então, hoje a gente trouxe a doutora Larissa, que trabalha aqui conosco, especialista no direito trabalhista. Doutora Larissa, me conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal, me fala um pouquinho da tua história, né? O porquê que tu escolheu o direito, o que te trouxe até aqui. Agradecer o convite primeiro, né? E vamos lá, explicar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui. Eu sou de Brusque, né? Então, fiz a faculdade de Direito lá na Unifeb. Fiz a faculdade de Direito em 4 anos. A faculdade tem 5. Nossa, mas eu me aventurei aí em começar a fazer as matérias mais rápido para ter uma formação mais rápida, né? Então, o que eu busquei no direito foi realmente me encontrar, né, numa área em que eu pudesse fazer a diferença. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Claro, tem pessoas aí que entram já certos do que queriam, não era o meu caso. Então, entrei na faculdade sem saber muito bem para que área eu queria seguir. E quando fui apresentada ao direito trabalhista, foi algo que realmente me trouxe aí uma grande paixão, né? A área do direito trabalhista, a gente vê hoje, tem muitos advogados homens na área, né? E eu, como uma advogada mulher, aí a gente enfrenta algumas dificuldades, mas no direito trabalhista, de fato, foi onde eu me encontrei, é onde eu amo estar, amo estudar sobre o direito trabalhista cada dia mais, e ajudar outras mulheres com o direito trabalhista é muito gratificante. Que bacana. E me conta, doutora, um pouco assim, o que tu percebe dos desafios assim que tu mais sentiu no início aí da tua carreira, né, enquanto mulher? Então, se tu precisou assim se ser validada, se tu teve que se provar a tua competência em algum momento. Diariamente, a gente tem que se provar, e não só por ser mulher, mas por ser uma mulher jovem na advocacia. Então, quando eu me formei na faculdade, eu tinha 21 anos. Então, é algo que não é nem só pelos outros advogados, né? Porque a gente está diariamente lidando com outros colegas advogados, e isso eu falo homens e mulheres, mas também para nossos clientes. Então, assim, para os clientes, a gente tem que se provar diariamente. Então, é muito mais difícil do que para um homem advogado, né? Estar ali, ele não precisa se provar. Então, tem muitas situações, muitos posicionamentos que, como mulher, eu não posso ter, porque eu estou diariamente enfrentando o machismo, né? Então, assim, de outras pessoas, eu tenho que me provar diariamente para outras pessoas de que eu sou capaz, de que eu sou competente, de que eu estou ali porque eu posso estar ali, né? Então, todos os estudos, a gente tem que diariamente estar enfrentando aí esse preconceito, tanto com outros advogados, né, da profissão, e falo advogados homens, e falo também, às vezes é até triste a gente ver algumas outras advogadas, mulheres que mais velhas, acabam nos discriminando por ser mais nova, né, e por ser uma advogada e mais nova. É uma profissão ainda muito machista. É isso que eu ia te perguntar. Se ainda tu percebe que, tem sim, né, a mulher tem conquistado e cada vez mais espaço, tanto na advocacia como qualquer outra profissão. Mas tu percebe que ainda é muito evidente essa questão do machismo, assim, na advocacia? É muito evidente. E além de... Até pelos próprios clientes, assim, né? A gente vê que eles têm mais facilidade, mais confiança em um homem do que em uma mulher. Então, assim, quando a gente tem ali um cliente
homem, masculino, né, a gente precisa ter um posicionamento diferente do que quando é para uma mulher. Uma mulher a gente consegue ser mais acolhedora, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre esse cuidado quando é um cliente homem do que uma cliente mulher. Às vezes as mulheres, elas já têm mais confiança em mulheres. Então, acontece muitas coisas no ambiente de trabalho em que elas preferem nem sempre ser atendida por um homem. Elas preferem mesmo ser atendida por mulheres. E aí, ali é onde a gente consegue realmente dar tudo de si. Né? Enquanto quando a gente vai fazer aí um atendimento que é uma pessoa, é um homem, a gente precisa às vezes ter um pouquinho mais de cautela, né? Até precisa se porque posicionar. É uma linha tênue, né? Tipo assim, tu tem que passar confiança e credibilidade para ele, porém também tu tem que ter um cuidado em que nada vire uma dupla interpretação, às vezes nesse sentido também, né? É verdade. E quando com uma mulher não é assim, a gente consegue se sentir mais confortável. Atender né? naturalmente. Né? Exatamente. Legal. E todo mundo pensa, assim, falando agora um pouco do trabalhista, todo mundo acredita, inclusive eu me coloco nesse todo mundo, né, até ter o conhecimento, que o trabalhista, ele é um setor mais que trata demissão ou um salário, trata mais esses assuntos, né? O que as pessoas não sabem sobre o direito trabalhista? Então, eu acredito que a questão do assédio no trabalho, né, porque a gente está muito focado no direito trabalhista nessa situação de verbas, de registro na carteira, de um acidente de trabalho, enfim, quando na verdade a gente tem aí outras questões que também envolvem a empresa e o empregado e que a empresa ela também é obrigada a estar ali cuidando do seu empregado, né, que um dos requisitos aí de uma contratação é a empresa estar sempre cuidando da saúde do empregado. E a saúde a gente fala saúde física, saúde mental, né? Então, toda essa situação. Então, por exemplo, um assédio, nem sempre ele é feito por um superior hierárquico, Sim. né? Que é o que fala a legislação. Mas, às vezes, acontece do assédio vir de um colega de trabalho. E a empresa, ela tem que estar ciente disso. Então, a empresa ciente disso, ela precisa fazer de tudo para eliminar esse assédio, né? Então, a demissão, o aviso... É isso que eu ia te perguntar, né? A questão ali de como a empresa deve se posicionar frente a isso. Então, tu está trazendo que a empresa, ela tem que... vamos simular uma situação, né? Então, pensar ali que uma mulher passou por um assédio no trabalho, né? Qual que seria a primeira situação dela? Ela precisa de provas... Como que é essa validação e como que é a empresa apoiando ela frente a essa validação e como que é na realidade, na prática, depois que tudo isso acontece? Não sei se já acompanhasse algum caso assim. Já. A legislação é tudo muito lindo, né? É um conto de fadas. Então, assim, lá... Romantizado. Lá tem tudo. Se acontecer isso, tem direito a isso aquilo. Quando, na verdade... Na realidade, não é isso que acontece, né? Então, a gente tem aí muitas decisões improcedentes de assédio, o que traz muita insegurança jurídica para as mulheres quando acabam precisando ingressar com uma ação judicial dessa por falta de provas, né? É algo muito difícil de provar realmente, porque o assediador, ele nunca vai fazer isso descaradamente, né? Então, ele não vai chegar ali no meio de todo mundo e passar a mão em você, por exemplo. Ele vai fazer isso... no escondido, aonde só tem ele e a pessoa que foi assediada, né? E isso eu digo tanto mulher quanto homens também, né? Homens também podem sofrer assédio. Mas na questão das mulheres é um pouco mais delicado, porque geralmente o assédio ele vem por parte de outro homem. Né? Então, assim, já tive diversos atendimentos aí com assédio. Lembro de uma situação onde a cliente ela estava muito debilitada. A gente entrou com ação judicial e nessa situação a gente conseguiu ali fazer um acordo, né, com a empresa, onde o dono da empresa, ele era uma pessoa casada, enfim, e a cliente estava no estoque do supermercado ali fazendo a reposição, que era o serviço dela, e ele passou a mão na bunda dela. E ela ficou, assim, devastada porque feriu a intimidade dela, né? E não importa que parte do corpo que seja, se a pessoa não tem autorização, não pode encostar em ti e pronto. E eu lembro que ela ficou muito debilitada. Ela veio pra mim e ela falou pra mim ainda assim, olha, eu sou homossexual, ela falou, mas aquilo me deixou muito constrangida.
Ela falou, eu nem gosto. Mas me deixou muito constrangida, ela falou. E ela falou que já tinha conversado com ele outras vezes, porque ele já vinha com outras situações, né? Nem sempre o assédio, ele começa pelo assédio sexual. Geralmente ele começa pelo assédio moral. Então, a pessoa te falando alguma coisa que tu não gosta de ouvir, ou ela se exaltando contigo de uma forma que não deveria acontecer, né? Porque a gente tem que ter respeito, tem que... ambiente de trabalho não é a casa da mãe Joana, tu não faz o que tu quiser, tu não tá na tua casa, né? Então, a gente tem que ter um respeito recíproco entre as partes. Enfim, geralmente o assédio começa dessa forma. E ela me relatou isso. Que ele começava com brincadeirinhas pra ela. Que ele começava a exaltar, às vezes, a voz pra ela. Como se eles tivessem uma intimidade que eles não tinham. Sim. E aí ela disse que esse foi a gota d'água, que foi quando ele passou a mão nela. E aí ela pediu pra sair. E até lembro da situação dela me contando que a mulher dele mandou mensagem pra ela falando que ela tava mentindo. Só que no estoque tinha câmera, então a mulher viu a situação. Sabia. E aí, no fim, a gente acabou conseguindo ali fazer um acordo, né? É obviamente um acordo, o valor que a pessoa recebe não vai cobrir o constrangimento em que ela teve. Né? Mas é uma forma que a gente acha, que é encontrada ali, de tentar mitigar o dano. Né? Então, foi dessa forma. A gente conseguiu uma indenização ali pra ela, onde ela disse, bom, pelo menos ele sabe que ele não vai ter liberdade de fazer isso contra as mulheres. Porque quando a pessoa sente no bolso, é diferente. Né? Então, assim, ir lá, fazer um boletim de ocorrência, enfim. Geralmente, o boletim de ocorrência, ele não tem continuidade, né? A pessoa foi lá, registrou um boletim, o nome da pessoa vai ficar lá, sempre que precisar buscar, vai ter aquele boletim lá. Mas o boletim é uma prova unilateral. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá na delegacia, ou hoje até pela internet, e produzir o seu próprio boletim. Então, tudo que ela escrever é uma prova unilateral. Ela tá escrevendo, né? Não tem provas de que, de fato, aquilo aconteceu. Né? Então, o boletim, ele não é uma super prova, mas ele ajuda, né? Na época, eu lembro que ela não tinha feito o boletim de ocorrência. Eu falei, olha, tem que fazer. Ela até fez, né? Ali, depois de 2, 3 meses. Mas é algo que precisa, mas que quando chega na hora do processo, ele não é considerado uma grande prova, digamos assim. Mas com essa situação, o que me parece que dá, sim, ainda para encorajar as mulheres, né? Que sim. tem ainda, principalmente, assim, talvez na tua situação, como tu já era uma advogada mulher, deixa ela mais confortável para seguir adiante, porque pensa numa situação dessa, tu pegar um advogado homem. Às vezes até para tu te reportar, às vezes não foi a parte autora ali, né? Ou o próprio chefe, o patrão dela, né? Mas foi, vai dizer, um colega de trabalho, certo? Esse colega de trabalho fez isso. Talvez ela não sinta coragem de ir lá e contar pro chefe, pro supervisor ou pro patrão dela, mas de uma maneira imediata ela já pode buscar um apoio jurídico, né? Sim, com certeza. E na tua situação, como ela te buscou ali, já era mulher, se sentiu mais confortável. A gente tem também essa sensibilidade, né? Eu acredito que tu teve essa sensibilidade e acho que é bem mais seguro. Acho que esse é o principal fator, né? Tipo, a mulher, ela conseguir se sentir confiança e não sentir medo de que, cara, isso aqui não pode ser feito comigo. Isso aqui realmente foi errado e eu vou atrás de... Porque às vezes não é pelo dinheiro em si, nem nada. É realmente pelo que a pessoa da outra parte também reflita 2 vezes antes de praticar isso novamente com outra pessoa, né? Foi o que ela acabou me relatando, né? Ela falou, olha, não é nem pelo valor. É porque eu quero que ele pense antes de fazer isso com outra pessoa. Outra pessoa novamente. Legal. Mas que bom. Ela teve aí Tu teve um sucesso na causa ali com ela, né? Bacana. Sim. Deixa eu ver aqui outra pauta. Falando sobre ser mulher na advocacia. Então, tu me citou já que ainda é um ambiente machista, né? Mas eu queria que tu contasse para mim em relação ao caso mais sensível que tu já teve, né? Enquanto mulher também, atendendo alguma outra mulher. Chegou a ser essa situação específica ou teve mais alguma que tu, tipo, te sensibilizou e pensou, nossa, que difícil isso aqui? Teve uma essa semana, inclusive, que ela veio, a gente conversou com ela e eu me sensibilizei muito com a situação, porque é uma questão que ela trabalhava já na empresa e ela disse que era 1000 maravilhas trabalhar lá, ela fazia o serviço dela, era tudo tranquilo, até o ponto em que ela descobriu que estava grávida e que ela teve que contar pra patroa dela, que era uma mulher também, que ela estava grávida, uma mulher com filhos também, enfim. Rapaz. E ela disse que dali pra frente ela foi tratada como se fosse um lixo.
eles rebaixaram ela de profissão, de função, o que não pode acontecer, né? Mas, enfim, ali nesse momento aconteceu, e é o que a gente vai fazer, buscar de tudo ali para tentar conseguir os direitos dela, né? Que rebaixaram ela de função, então antes ela fazia uma função e botaram ela para limpeza, então lavar louça, enfim, essas questões. E tudo isso por ela ter engravidado. Então, assim, um homem não passaria por isso. Jamais, né? Ent- E delicado. E delicado também, porque assim, igual tu fala, na prática, tipo, a lei, às vezes a gente vê mulheres levantando bandeira para outras mulheres, mas na prática, na hora do apoio, né? É muito difícil. É difícil. Tipo, a outra mulher ali que tu citou, a esposa do chefe ali da outra menina que sofreu assédio, sendo mulher, passou o pano pro homem, né? E a outra, que era chefe da menina que estava grávida, que já teve filho, sabe exatamente como é difícil numa gestação tu tá Sim. ali tendo a mesma energia no trabalho. Eu trabalhei assim até uma semana antes de ganhar, mas era muito novinho, mas mesmo assim, não é. Tem alguns desafios, né? Sim. É toda uma situação. É uma criança dentro de ti, então, né? O desconforto, né? A energia já não é a mesma, né? Para o trabalho. Então, tem. No momento que era para ela receber o apoio, além de. Poderia ficar neutralizada a situação, né? Ela não recebeu apoio ainda. Aconteceu situações até que estava aqui para te perguntar se a empresa pode demitir ou não, se a empresa pode rebaixar o salário da pessoa ou não, rebaixar o cargo da pessoa ou não, né? Não, não pode. Essa questão do rebaixamento não pode acontecer. Até porque tem a questão da demissão também, né? Que é falado que a gestante ela não pode ser demitida. Nem sempre, né? Às vezes acontece de poder ter. Tem aí uma forma da gestante ser demitida, que é por justa causa. Então, por justa causa, ela pode ser demitida. Agora, sem justa causa, ela não pode ser demitida. Por conta da. O fato de ela estar grávida. Exato. Então, assim, sem justa causa, não pode acontecer a demissão dela. Porque ela tem a questão da estabilidade até 5 meses após o parto, né? Então, durante esse período, às vezes acontece de ter um pouquinho mais. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem algumas convenções coletivas que falam sobre 6 meses, né? Ou quando também a pessoa é concursada, também são 6 meses de licença maternidade. Mas, no geral, aí são 5 meses após o parto que a pessoa não pode ser demitida. Agora, se for por justa causa, pode. Então, aí, se a empregada, independente dela estar gestante ou não, fizer ali alguma situação em que acaba descumprindo o que a legislação informa, ela pode ser demitida daí por justa causa, mesmo grávida. E não ter direito à estabilidade daí, né? E se ela não sabia que estava grávida, foi demitida, e daí descobriu depois? Aí ela entra em contato com a empresa, informa que está grávida, para dar aí o benefício da dúvida, né, da empresa readmiti-la. Então, se a empresa não readmite, a gente ingressa com a ação judicial, e aí a ação judicial, se a empresa não readmitir, ou às vezes o processo acaba demorando um pouquinho, né, então nessa extensão do processo, ela acaba recebendo os retroativos desde o período da ainda vai ter o direito. então. Vai, sim, ainda tem o direito. Legal, interessante. Nossa, quanta informação, né, que a gente não sabe, Maria, que legal. Deixa eu pensar aqui uma outra pauta que a gente pode abordar. Um assunto bem polêmico. Sobre violência doméstica. Né? O que acaba caracterizando a violência doméstica? No trabalho também, existe um amparo? Tipo, a mulher está trabalhando e teve uma violência doméstica, né, em casa. Em relação à empresa, como que a empresa também deve agir, né? Quais os primeiros passos dela? Primeiro, acho que é ela entender, né, o que caracteriza, né, a violência doméstica. Se ela estiver trabalhando, se existe algum apoio lá no trabalho. E depois saber também se tem possibilidade de afastamento, como que funciona tudo isso. Porque a pessoa fica com um psicológico bem abalado, né? Sim, é algo que ainda não está muito consolidado, tá? Existe aí decisões positivas e negativas sobre a situação. Parece até engraçado, mas eu também atendi uma moça ontem, dela falando que ela sofreu violência doméstica, né? E ela tinha boletins de ocorrência, então precisa comprovar, de fato, a violência doméstica. Então, boletim de ocorrência, algum termo de que tenha esse afastamento dele, né? Da pessoa que está te violentando, da casa, enfim.
E aí, com essa situação, tu tem que comprovar pra empresa, né? Algo delicado, tu acaba tendo que expor a tua intimidade. Mas a empresa também, ela precisa estar resguardada que aquilo de fato está acontecendo para poder auxiliar, né? Sim. Então, assim, demonstrar que aquilo de fato está ocorrendo. E caso a empresa tenha conhecimento de tudo isso, enfim, e ainda assim não tratar com com o devido amparo legal, existe aí formas, né, de a gente ingressar com ações judiciais para resguardar o cliente. Então, por exemplo, nessa situação, a cliente, ela estava sofrendo violência doméstica, acabou faltando ali algumas vezes no trabalho, então ela disse que retornou ao trabalho, né, porque existe uma possibilidade de um afastamento, né, respondendo uma das perguntas, existe aí uma possibilidade de um afastamento pelo INSS mesmo, como auxílio-doença, em caso de comprovação de fato da violência doméstica, e em que a empresa não pode demitir a pessoa daquele período, né? Então a pessoa está ali com um contrato de trabalho suspenso. E até esqueci o que eu estava falando do início. Mas enfim, que ela fica com contrato suspensa. E essa cliente, lembrei. Essa cliente, ela estava afastada, retornou ao trabalho. E quando retornou para o trabalho, ela informou para a empresa, olha, tô acontecendo isso. Ela disse para mim que chegou a entregar documentações de boletim de ocorrência, enfim, tudo para a empresa. E a empresa não teve essa compaixão, né, com ela de acolher, né, cuidar e ver se realmente é necessário um cuidado um pouco mais delicado com ela. E aí ela acabou faltando em algumas situações, porque além de tudo ela tinha uma bebê pequena, ela tinha recém também tido filho. E aí ela disse que ela acabava faltando. Então, por exemplo, acontecia de faltar 2 dias numa semana, avisou a empresa, né, aconteceu isso. Ela disse que ela trabalhava com o público, então ela tinha muitas marcas pelo corpo da violência doméstica e ela falou que ela tinha vergonha, né, de ir... Desse jeito. E o psicológico, de certa balada, sim, né? Não vai ter cabeça pra trabalhar, né? Exato, ela disse que avisava a empresa, hoje eu não vou conseguir ir. Aí, então faltava um dia, voltava, faltava outro, enfim. E ela disse que deu ali no total umas 9 faltas e a empresa demitiu ela por justa causa. Então, assim, ela ainda saiu sem receber nada, né? Recebeu o saldo de salário. Não é fácil ser mulher, né? Gente do céu, é muita situação assim que a gente acaba passando, né, ao longo da vida. E até tu, eu lembro que tu tem também uma história bem impactante. Eu me recordo ali, depois se quiser trazer, se sentir confortável e também trazer. Mas era a situação em que tu tava lá numa audiência, né? Isso, foi uma audiência online. Teve até essa situação que a gente comentou de não ter o apoio de outra mulher e também ter ali como que a gente caracteriza essa... Uma agressão verbal? Não. Sim. Conta a história pra gente. Então, esse foi um caso delicado. A gente estava eu já faz o que isso? Uns 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Então, a gente estava aguardando iniciar uma audiência ali na Justiça do Trabalho. E, de fato, a pauta estava um pouco atrasada. Meu cliente acabou não comparecendo na audiência. E o outro advogado se exaltou muito com a situação, falando... E aí, ele começou na sala de audiência, já ali na sala de espera, né? Que tem uma sala de espera antes da gente ser redirecionado para uma sala que, de fato, acontece a audiência. E ali, ele já estava me xingando muito, me chamando de tudo quanto é nome. E eu tava quieta, não falei nada, tava com o áudio fechado, com a câmera fechada, porque eu pensei, não vou falar nada. Disso. E eu pensei, às vezes ele tá falando com outra pessoa, não é comigo. Porque a gente acaba demorando um pouco. Fica choque o negócio pra processar que tá acontecendo aquela situação. Exatamente. E daí eu pensei, não deve ser comigo essa situação, vou ficar quieta, né? E aí eu pensei, às vezes ele tá exaltado com outra pessoa. E eu via que tinha porque ele tava numa sala, num link de acesso, e o cliente dele estava em outro link de acesso no escritório dele. E aí, no escritório dele, o cliente estava com... Eu acredito que era estagiária dele. E a moça falava para ele assim, doutor, a gente está te escutando. E aí... ele sabia que a gente estava escutando ele. Ele falou, é isso mesmo, é para ouvir mesmo. E ele estava muito exaltado, ele estava assim, muito. E daí, quando a gente entrou na sala de audiência de fato, que a gente foi redirecionado, foi chamado por uma conciliadora, era uma mulher. E nesse caso específico também era uma juíza que estava no processo. E aí ela viu a situação e ela falou assim, doutora, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tudo certo, acho que agora o doutor já se acalmou. E aquilo ali foi o ponto principal para ele me descascar de novo. E aí eu falei para ele que eu exigia respeito, né? E, enfim, a gente teve que levantar a voz. Nem sempre a gente pode... É aquilo que eu falei no início, a gente precisa se posicionar, né? Então a gente precisa mostrar que a gente também tem que ter respeito. Exatamente. Se ele quer respeito, ele precisa dar respeito. Às vezes tem pessoas que
Assim, ao longo da jornada da vida, eu pelo menos sou assim, né? A gente gosta de paz, ninguém gosta de perrengue. Exato. Mas vai ter pessoas que vai passar na tua vida e que vai te exigir e que tu sim, levante a voz com ela para que tu coloque a pessoa no lugar dela. E seja homem ou às vezes até mulher, né? Então, independente. Então, essa postura que tu teve é uma postura de coragem, uma postura dizendo, olha, não é bem bagunçado assim que as coisas funcionam, não. As coisas têm ordem, é desse jeito. Então, foi bem... Qual é a tua postura? E o depois, como é que é isso? Tipo, se tu quisesse, depois, não sei se tu chegou a fazer algo. Eu não cheguei a fazer nada, porque as audiências ali no Sejus, que elas acontecem de forma confidencial, né? Então, assim, não tem gravação, não tem nada. E é aquilo, é difícil pra gente comprovar que aquilo de fato aconteceu, né? E eu lembro que ele me falou uma situação que aquilo me marcou muito, que foi... fica quieta, ele falou pra mim, porque o que eu tenho de idade, o que eu tenho de profissão, tu não tem de idade. Nossa. E aí eu falei pra ele que não importava, que eu tinha respeito, pelo menos, e que o que ele não tava tendo, né? E aí a conciliadora falou, gente, vamos se acalmar e tal. E ele começou a gritar muito mais. E ela falou, vou chamar a juíza. E a juíza veio, e aí ela falou assim, doutora, tá tudo bem? A doutora quer fazer algum procedimento? Eu falei, não, por mim tá tudo certo. E aí ele pediu desculpa depois no final, se acalmou, falou, não era essa situação, desculpa, mas é porque tava demorando muito, não sei o quê. Enfim, a juíza acabou dando um corte nele também, falou, doutor, não é assim que funciona aqui, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, independente se for mulher, se for homem, que idade que a pessoa tenha, né? Não importa que o que ele tinha de profissão eu tinha de idade, mas eu acho que a gente precisa realmente ter respeito com o próximo. E isso não é nem só com homens, né? Então, essa semana passada, eu tive uma situação, tem umas 2 semanas, na verdade, em que uma advogada mulher, ela era mais velha, e ela veio me dizer que o que eu tinha ingressado com a ação judicial, o pedido que eu fiz, eu não tinha conversado com o meu cliente direito. Ela quis dizer que eu tava... na verdade, ela usou essas palavras. Ela falou assim, vocês acabam indo na onda do cliente de vocês e não vê o que realmente aconteceu. Só que assim, ela estava defendendo a empresa e eu estava defendendo o empregado. Então, tudo que o meu cliente falou, eu acreditei. Porque se o meu cliente fala, eu vou acreditar. Porque eu acredito que ele venha pra mim e que ele vá falar a verdade pra mim. Né? E era uma cliente mulher, inclusive. Ela falou, não, doutora, tudo que eu te falei aconteceu. Eu falei, mas eu acredito em ti. Até porque tu é baseada em alguns fatos que a pessoa Exatamente. Também, né? Não pinga lá do nada, a pessoa te narra uma história qualquer, tu chega lá na audiência e ó, a história é essa, eu acredito. Não, existem os fatos também, né? Que Exato. tu se baseou e fundamentou lá a tua tese Sim. pra estar lá apresentando pra ele. E aí ela falou, é porque vocês ficam entrando na onda do cliente e que eu sei que vocês são novos, ela falou, então tem muita coisa pra aprender ainda. Eu, quando era da cidade, também entrava na onda. E aí eu falei pra ela que eu precisava de respeito, né? Que eu nunca tinha faltado com respeito com ela, porque eu sou muito calma nas audiências, assim. E aí eu falei pra ela, olha, doutora, eu não faltei com respeito em nenhum momento, né? Nem com você, nem com o seu trabalho. E eu senti que você tá faltando com respeito com o meu trabalho. Não comigo em pessoa, mas com o meu trabalho. E aí ela falou, não, mas é só uma opinião. E eu lembro que na hora eu fui até um pouco ríspida, mas eu tive que me impor. Eu falei pra ela, mas eu não pedi a sua opinião, então você guarda pra você. E ali ela ficou muito brava, mas enfim, daí o conciliador falou, não, acho que não é o momento, né, vamos se acalmar, enfim. E impactou na atuação toda essa treta? Não, porque é algo que não... É irrelevante. É relevante, porque no fim o cliente até se sente mais seguro, né? Sim. Porque ele vê que a gente de fato tá acreditando nele. Exatamente, que se posiciona, né, se a pessoa tá ali que é uma banana, não age, né, de uma maneira... assim, confiante, firme ali na situação, eu pensar, meu Deus, meu advogado é uma banana, que isso? Não, então, nossa, bem legal ali a tua postura. Agora, eu vou fazer contigo como se fosse um quiz, não sei se dá pra gente chamar assim. Mas mitos que as mulheres ainda acreditam, né? Eu vou te falar a frase e tu me fala se é um mito ou uma verdade. Gestante não pode ser demitida. Essa tu já falou. Eu respondi. É um mito. É um mito. Nem sempre isso, né, acontece. De fato, quando for sem justa causa, não pode. Se ela for pedir demissão, ela precisa estar ali... a demissão dela precisa ser realizada pelo sindicato, porque ela tá com um período de estabilidade, né? E aí, ali pelo sindicato, o sindicato vai explicar pra ela que, de fato, ela tá abrindo mão da estabilidade dela, né? Se o pedido de demissão dela acontecer sem estar respaldado pelo sindicato, é uma demissão que é considerada nula. Então, ela pode ali ingressar com ação judicial requerendo os direitos trabalhistas dela. Legal. Pedir demissão faz a mulher perder todos os direitos?
Não, não. Ela vai receber. O que ela não vai receber, caso peça demissão, é o FGTS, não vai conseguir retirar, né? E o seguro-desemprego. Mas de resto, férias proporcional e vencida vai receber, 13º proporcional e vencido recebe, saldo de salário, se tiver questão ali de insalubridade, periculosidade, também vai receber na rescisão, né? Então, e a questão de cumprir aviso prévio, né? Tem essa questão, precisa aí, se a pedir demissão, cumprir o aviso prévio ou a empresa dispensar do aviso, né? Sim. Aí ela vai receber tudo certinho. Show. E se, no caso da gestante dela, não teve carteira... Ah, tá, mas eu tô perguntando, eu não posso perguntar. Tá. Se sem carteira assinada não existe o direito trabalhista. É mito ou é verdade? É mito. É mito, porque se cumprir os requisitos de um contrato de trabalho, ela vai ter direito. Então, por exemplo, ela precisa. Como que cumpre esses requisitos, né? Tem a questão da onerosidade, então ela precisa ter um salário. Tem a questão de subordinação, então precisa ser mandado por alguém, né? Então, ter ali tem um chefe, né? Sim. Que mande ela fazer as coisas. Habitualidade, então ela precisa ter. Não quer dizer que ela precisa ir todos os dias, mas, por exemplo, eu vou segunda, quarta e sexta. A habitualidade dela é essa, segunda, quarta e sexta, né? Cumpre já um dos requisitos. E pessoalidade, que é ela mesma exercer aquela função. Então, por exemplo, não pode. Eu precisei faltar, vou mandar a minha irmã no meu lugar. Né? Às vezes acontece com diarista isso, né? Então, hoje eu não vou conseguir, mas a minha irmã vai lá e vai limpar. Né? Então, tem essa questão aí da pessoalidade também, que, cumpridos os 4 requisitos, a gente consegue pedir o vínculo e, com o vínculo, consegue todas as verbas. Show. Print de WhatsApp serve como prova? Então, serve, mas com muito cuidado. Tá. Não é desculpa, a pergunta foi que ele não serve como prova? Print de WhatsApp, que o print de WhatsApp foi uma afirmação, né? Serve como prova. Sim, é verdade. Ele serve como prova. É aquilo que eu falei, desde com muito cuidado, depende do print, né? Então, por exemplo, hoje o tribunal entende que se tu tirar print pelo WhatsApp web, não serve. Porque tem uma opção lá que tu consegue alterar o que tá escrito. Tá. Não sei exatamente como que faz isso. E é bom que nem saibam. É. Mas se for pelo celular, né? Então tu pega o celular, tu bate um print. Geralmente, o que a gente indica os clientes a fazerem? É tirar o nome do contato. Então, por exemplo, o meu contato está salvo, o contato do patrão está lá escrito patrão. Tu tira tu exclui o contato da pessoa porque vai aparecer um número. E daí, com o número, tu consegue provar que, de fato, aquela conversa aconteceu com aquela pessoa. Porque, né, se comprovado que, de fato, aquele é o número da pessoa, né, geralmente na Justiça do Trabalho, as intimações, quando não acontecem pelo domicílio eletrônico ou por correio, elas são pelo WhatsApp. Então, por exemplo, se a gente verifica ali que o contrato, o contato da pessoa, ele é o mesmo da intimação, a conversa aconteceu com aquela pessoa. Tá. Show, então, não é um mito. Perfeito. E é interessante, né? Porque realmente tu pode salvar o contato da pessoa e botar lá que é a pessoa. Trocar Mas foto. Agora também. não tem como, tipo, alterar ali se tu tira o contato e aparece só o número do contato, né? Show de bola. Se o chefe grita com todo mundo, isso não é assédio. Não, é mito. Mito é assédio, sim. É assédio, porque é a questão que eu falei no início, né? É o respeito. Não é porque ele é teu chefe que ele vai poder gritar contigo. Poder gritar. Show. A empresa pode exigir teste de gravidez na contratação. Não pode. É um risco que... É um risco que a empresa corre. Então, se a empregada entrar grávida, é o risco. Sim. Até porque às vezes também a pessoa... Nem sabe que tá grávida. Nem sabe. Às vezes nos primeiros meses nem aparece também. Eu lembro da minha gravidez, acho que fiz teste, não apareceu, depois aparece. Assim. Tanta gente que... Quem trabalha em home office não tem direitos trabalhistas. Essa é a última. Não, também é mito. É a mesma situação de quem não tem vínculo. Se comprovada a situação, a pessoa vai reconhecer o vínculo e vai ter todos os direitos trabalhistas. Bacana. E pra gente finalizar, deixa pra gente uma dica para novas advogadas que estão ingressando aí na carreira agora, com aquele friozinho na barriga, às vezes nem sabe por onde começar. E no segundo momento, deixa dica para mulheres que realmente às vezes estão em alguma situação delicada, né? Precisam de alguma orientação, às vezes não se encorajam, né? E eu acredito que
a informação ela é um meio, né? Então, como que buscar essas informações? O que tu sugere nessas duas situações? Então, na primeira situação de jovens e não tão jovens, né? Às vezes tem mulheres aí que não são jovens e estão entrando na advocacia. É se posicionar, é ter estudo, é ter base, para que ninguém fique justificando ou desmerecendo o que tu tá fazendo. Então, é ter informação mesmo e se posicionar quando for necessário. Não dá pra baixar quando alguém aumenta a voz com você, porque ele vai entender que aquilo faz você se diminuir, né? Então, levantou a voz, levante a voz também, né? Nem sempre precisa ser um ambiente hostil. Então, tu não precisa chegar levantando a voz. Mas, se for necessário, tem que se posicionar sim. Tem que demonstrar que você precisa de respeito, assim como, né, independente se for homem, se for mulher, que idade que for, a gente precisa aí ter esse respeito. E sobre a informação, eu acredito que hoje a gente está num meio onde a internet ela tem muita informação e é importante cuidar porque tem, além de muita informação verdadeira, também tem muita informação equivocada, né? Então aí confiar em alguma pessoa, então por exemplo, confio naquele Instagram, sei que aquilo lá é verdade, então sempre buscar informações por meios seguros e se precisar mandar mensagem para as pessoas em que tu tenha confiança, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, enfim, eles vão conseguir te ajudar de uma forma, né, e procurar alguém que tu sinta confiante, que tu sinta segurança em estar conversando com aquela pessoa, seja homem, seja mulher, mas que tu tenha confiança. Então, às vezes, as mulheres têm confiança em outras mulheres. Então, procure uma orientação de outras mulheres. Às vezes, tem a delegacia da mulher, né? Então, vão ter mulheres atendendo lá. A advocacia feminina, então, procure uma advogada feminina se é isso que vai te trazer mais segurança. Mas nunca deixar o teu direito morrer, né? Então, buscar realmente o direito, por mais difícil que seja às vezes, mas ir atrás, buscar e... Legal. Legal que tu falou que até eu tive numa reunião da OAB, Moraes, meio que de infiltrar ali. E aí, se eu não me engano, eles passaram uma informação, eu acredito que já tem, que não é um projeto que já tem, uma sala meio que de pré-atendimento no fórum para mulher. Você já ouviu falar? Sim, tem. Tem uma delegacia, né, só feminina também, que atendem mulheres. E tem também aí essa questão de atendimentos femininos. Assim como também na advocacia hoje a gente tem bastante projeto para advogadas mulheres. Então, se infiltrar aí no meio para ter bastante segurança e conseguir ter bastante posicionamento, né, na profissão. Legal, obrigada. Olha, foi um sucesso. Nossa, estreia, tô feliz demais. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, tá? A gente que acompanha o teu trabalho diariamente sabe o quanto tu és competente, né? E abraçou nossa ideia, né? Tá aqui com o propósito, fim, realmente de ajudar e se fortalecer contra as mulheres, né? Independente da carreira, independente do que faz, né? A ideia realmente é um apoio. Então, obrigada por abraçar essa ideia aí com a gente. O que ela precisa deixar, Vitória? Nos ajuda aí. É o arroba dela? Deixa o arroba nas redes sociais e se quiser dar uma prova. E tu quer deixar o arroba dela, talvez, ali na legenda? Dá pra deixar? Sim, os meus arrobas também dá pra deixar? A Vitória vai fazer essa mão aí pra gente. Então, pessoal, muito obrigada para quem obrigada, né, para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi o primeiro episódio, né? Como eu conversei com a doutora Larissa e trouxe para vocês, o nosso propósito aqui é se apoiar, trazer histórias, né? Deixar as mulheres cada vez mais confiantes e informadas, né, a respeito de informações jurídicas. E aqui vai estar os nossos Instagram, para quem quiser estar nos acompanhando e continue nos acompanhando. A gente vai ficar muito feliz, né? A gente está aqui falando sobre apoio de mulheres, então vamos se apoiar junto e crescer juntas aí. E quer deixar teu recadinho, doutora? Pode deixar também, teu arroba se quiser. Buscar informação, gente, se precisar, eu vou, né? A gente está sempre disponível aí. Buscar sempre um profissional de segurança de vocês que precisarem. Nossas redes sociais vão estar aí. Se precisarem também, como uma forma de ajuda mesmo, né? Eu fiquei com dúvida. Enfim, a gente está sempre aí para ajudar todo mundo. Então tá bom. Sucesso. Agora eu vou fazer igual o Moraes faz.